Me parece que o Tite não sabe qual é o objetivo do Flamengo. Então a gente aqui não pode ser hipócrita, a gente não pode mudar a nossa opinião, mas nós temos que ser claros, verdadeiros e falar o que está acontecendo. O Tite é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, se não o melhor técnico do futebol brasileiro. O Tite tem uma história espetacular construída na seleção brasileira. Não ganhou a Copa do Mundo, mas tem uma história espetacular. Tem uma história espetacular no Corinthians, campeão da Libertadores da América, quando quase foi demitido no ano anterior, quando cai na pré-Libertadores, campeão do mundo. Mas talvez a gente tenha que concordar com os torcedores xiitas do Flamengo, que quando o Tite foi contratado, esses torcedores xiitas falaram o seguinte: ele não sabe o que é o Flamengo, ele não tem o espírito do Flamengo, ele não conhece o que é ser técnico do Flamengo. E a gente falou, pô, tá maluco, o Tite é um grande técnico, o Tite não é retranqueiro, como dizem por aí, o Tite sabe o que ele tá fazendo. Mas a filosofia Tite sempre me irritou. E eu sempre disse aqui, vou ter que voltar a aturar as entrevistas coletivas chatas do técnico Tite, sempre com uma palavra diferente, sempre com uma pronúncia, uma teoria, sempre tentando trazer algo que não existe para o mundo do futebol. E aí o Tite voltou a irritar. E ele retornou a irritar, aí ó, igual a minha. Voltou a irritar o torcedor do Flamengo com essa porra de ficar poupando o jogador. E quando você poupa jogador, você poupa porque o departamento médico pede, porque o departamento médico exige. Agora não porque você acha que tem que dar rotatividade. Você quer ver uma merda que ele fez ontem? Ele poupou o Rossi ontem. E aí estuda a possibilidade de ter o Matheus Cunha como goleiro do Flamengo na Copa do Brasil. E se esse cara leva um frango ontem? Há quanto tempo ele não joga? Então eu vou começar por onde não tem ninguém falando. E se o Matheus Cunha me leva um frango ontem e o Flamengo empata com o Amazonas em 1-1 no Maracanã ou perde 2-1? Ele joga uma cacetada de tempo. Não tem essa história de poupar goleiro. O Fluminense ontem, com 300 jogadores machucados, 450 na fila do INSS, outros 300 conseguiram ontem a aposentadoria, tava lá o Fábio no gol. Goleiro não se poupa. Goleiro não se poupa, a não ser que ele esteja machucado. Então, a gente vai falar muito do Tite hoje. E para mim o Tite está completamente equivocado, está completamente perdido no comando técnico do Flamengo, fazendo absurdos, atrocidades. Ele ontem foi completamente incoerente em uma ação, e a gente vai falar daqui a pouco, e ele foi tão incoerente que ele pediu desculpa na entrevista coletiva. Porque ele é um treinador que está poupando os jogadores, e ontem colocou o Gabigol em campo, e reconheceu que o Gabigol ficou mais tempo em campo do que deveria, ou do que estava preparado, um cara que ficou 60 dias sem jogar. E aí, Pimentel, imagina se você ouve essa frase da voz do Joel Santana. Estaríamos tacando pedra nele. Se essa frase sai da boca do Renato Gaúcho, estaríamos tacando pedra. Ele disse que botou o Gabigol para criar algo novo no jogo, para a torcida que estava clamando por ele entrar no jogo. Isso é um absurdo. Isso lembra a frase do Joel Santana, quando o torcedor pedia para ele substituir o time, e ele foi lá e sacou o jogador e falou para o preparador físico, para o Ronaldo Torres: Ronaldo, e agora, quem eu boto? Foi o que o Tite fez ontem. Ontem ele virou e falou: vou colocar o Gabigol. Agora quem eu tiro? Tirou o De La Cruz, que era o melhor em campo. Encheu o Flamengo de ataque, de atacante, e o time continuou sem criar nada no meio de campo. Então o Tite ontem fez o que o Joel fazia e a gente reclamava, fez o que outros técnicos faziam, Tita, quando se meteu a ser técnico, Dário Lourenço, e a gente reclamava. O Tite mexeu ontem sabendo que o Gabigol não suportaria jogar o tempo que jogou, mas ele mexeu porque a torcida estava pedindo. Porra, isso é técnico de seleção brasileira? Isso é técnico de Flamengo? É por isso que eu fui ao Twitter após o jogo para sentir o calor do torcedor. O Tite, que não gosta de Twitter, que na seleção brasileira já tinha dito isso.
O torcedor estava tão desesperado que estava comparando o trabalho do Tite ao Jorge Sampaoli. E muitos conseguiram apresentar números dizendo que o trabalho do Sampaoli era melhor do que o do Tite. A única diferença é que até agora ninguém da comissão técnica do Tite deu uma porrada em alguém no Flamengo. Então, Tite, cada um corre pelos seus objetivos. O objetivo do Flamengo é ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas, do jeito que você está fazendo, vai ficar em oitavo no Brasileiro, vai cair nas quartas da Copa do Brasil e vai cair nas oitavas da Libertadores. Isso se conseguir a classificação. O trabalho está